O momento do engano. No estudo anterior, vimos que o pecado não entrou de uma vez, mas de forma progressiva. Primeiro a dúvida, depois a distorção da palavra de Deus e, por fim, a negação direta. Nada mudou em Deus. O que mudou foi o ouvido humano ao começar a ouvir outra voz. A palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 3, versículo 5: Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Aqui a serpente não discute o fruto, discute Deus. Com a frase Deus sabe, introduz a ideia de que Deus retém algo, que limita, que não deseja o bem pleno do ser humano. O ataque não é ao mandamento, mas ao caráter de Deus. A promessa sereis como Deus não fala de criação nem de poder divino. O próprio texto esclarece, conhecendo o bem e o mal. A tentação não é parecer-se com Deus em santidade, mas viver sem depender de Deus, decidindo por conta própria o que é bom e o que é mal. O bem e o mal são definidos por Deus e permanecem definidos por Deus. A verdade de Deus não muda nem se move. O que aparece aqui não é uma mudança em Deus, mas a mentira que tenta distorcer a percepção da verdade e semear desconfiança. O engano não começa com uma ação, começa com uma acusação. Deus é apresentado como limitador e é oferecida uma falsa independência, buscando deslocar Deus como referência final da verdade. Aqui aprendemos que o engano começa atacando a imagem que temos de Deus, que o pecado nasce quando se coloca em dúvida a bondade de Deus e que a serpente apresenta Deus como alguém que limita e não como quem protege. Que o desejo mais perigoso não é o carnal, mas o da independência espiritual, que ser como Deus significa querer decidir sem Deus, e que o problema não é o conhecimento, mas quem define a verdade. Que o engano promete crescimento, mas produz separação, e que o pecado começa quando se concede autoridade a uma voz que não é a voz de Deus. Assim se revela o momento exato em que a verdade é desafiada, não porque Deus muda, mas porque o ser humano decide ouvir outra voz. O eco da voz de Deus.